Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer 3 modelos de estojos inspirados nos desenhos do Ghibli, então vamos lá! Serão 3 modelos de estojos diferentes e muito fofinhos, então vamos começar com o primeiro deles, que vai ser o de Totoro. Para o de Totoro nós vamos precisar de feltro de várias cores, vai ser um azul mais escurinho, esse cinza. E nós vamos cortar pedacinhos dele para fazer o rostinho e as partes do rostinho dele. Então é só ir cortando os pedacinhos e vamos colando com silicone ou cola quente, como vocês estão vendo. Eu vou colocar em cima, vou dobrar essa parte do nosso quadradinho e vou fazer a mesma coisa no outro. Feito isso, nós vamos cortar um lateral e vamos colar também as partes dos laterais, depois de cortados. Aí vai ficar assim. Fica tipo um guardanapinho. E agora o que nós vamos fazer é fazer a mesma coisa do outro lado. Daí é só medir com a régua e vamos cortar tudo para ficar do mesmo tamanho do outro. Vai ficar assim. Agora eu vou usar esse elástico, que pode ser qualquer elástico que vocês tiverem. No caso, eu vou usar esse preto porque vai ficar mais bonito. E com a agulha e a linha nós vamos costurar para ficar mesmo com o formato do estojo. Daí é só dobrar pela metade, como vocês estão vendo. Vamos dobrar em 3 partes. E vou costurar bem na parte do meio. Vamos fazer alguns pontinhos com a agulha e com a linha. Quando ele estiver bem firme no lugar, nós vamos pegar um lápis. Como vocês estão vendo, eu vou colocar um lápis por baixo para marcar o tamanho dos buraquinhos do lápis, e tiro o lápis e vou continuar costurando. Daí vocês podem colocar os objetos que vocês quiserem, fazer buraquinhos maiores ou menores, e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Usar um elastiquinho, nós vamos colar o elástico nessa ocasião, não vai ser costurado, é só colar um pedacinho, depois colar para ser o fecho do estojo. Daí nós vamos colocar a parte que nós fizemos, que vai ser a parte dos lápis. Vamos colar com cola de cola quente também, ou com silicone. E daí nós já podemos dobrar. E os 2 fechinhos vão servir como parte do rostinho dele também. Daí é só colar os pedacinhos que são o rosto deles. Como vocês estão vendo, eu vou colando até ficar com o rostinho do Totoro. E vou colar também as orelhinhas. Então é só colar 2 pedacinhos de feltro um em cima do outro para ela ficar mais grossinha. Com a cola quente também eu vou dobrar um pedacinho para a orelhinha ficar mais real. E vou colar ela em cima, onde vocês estão vendo aí. Bem em cima da orelhinha do Totoro. Daí vocês já podem colocar os lápis dentro, tudo que vocês tiverem, e fechar. Tá pronto o nosso estojinho do Totoro, que fica muito fofinho e é super prático, vocês podem guardar qualquer coisa. O segundo modelo de estojo vai ser o personagem sem rosto. Para isso nós vamos precisar de alguns rolos de papel de cozinha e uma tira de cartolina ou papelão, mais ou menos dessa grossura como vocês estão vendo. Também vamos precisar de goma eva em várias cores, um cordãozinho preto e vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar o nosso rolo de papelão com o cordãozinho preto, mais ou menos nessa altura. E o que eu vou fazer é recortar e dividir em 2, como vocês estão vendo, um que seja mais compridinho e outro mais curto. E agora o que eu vou fazer é passar um pouquinho de cola quente e vou colar no papelão preto para fazer a base. Assim já fica fechadinho o nosso estojo. Agora nós vamos forrar o estojo com a goma eva. Então é só colocar também um pouquinho de silicone ou de cola. No caso eu vou colocar a cola quente porque ela cola melhor, é só fazer uma linha como vocês estão vendo, colar um pedacinho e depois ir colando ela ao redor, colocando cola em todo o rolinho de papel e forrando bem com a eva. Daí é só cortar o que tá sobrando e depois de forrar os 2 tubinhos vai ficar assim. Agora o que eu vou fazer é usar aquela tira de papel de cartolina e papelão que a gente tinha e vou colocar ela assim dentro porque vai ser o fecho do estojo. Daí é só colar com o silicone ou a cola quente e pressionar bem nas laterais e assim ele já vai encaixar um no outro e vai ser mais fácil de fechar. Agora nós vamos começar a fazer já o rostinho dele. Então para isso eu vou usar a eva branca e vou fazer os detalhes nas outras cores. Então nós fazemos aí o rostinho dele, é só ir cortando os pedacinhos e vamos colando depois com a cola quente ou com silicone. Depois de fazer o rostinho nós vamos colar no estojo, tendo cuidado que ele possa abrir depois, então é só colocar um pouquinho de cola quente na parte da tampa
e pressionar um pouquinho. E agora o que eu vou fazer são os dois bracinhos dele, tipo um cordãozinho. É só fazer um nozinho e nós colocamos com um pedacinho de silicone. É só colocar um pouquinho assim em cada lado e tá pronto. Já fica assim. O que nós podemos fazer é colocar todo o nosso material escolar dentro. Pode ser os lápis, as canetas, tudo. E depois é só fechar e já vai ter o estojinho com a imagem do sem rosto. Agora nós vamos fazer o terceiro modelo de estojo, que vai ser o do Totoro azul, que é esse Totoro que é um pouquinho mais gordinho. Então, para isso eu vou usar feltro, e eu vou usar o feltro azul, branco e preto. Daí é só fazer o modelinho do Totoro, eu vou fazer 2, porque nós precisamos fazer o estojinho pelos dois lados, então é só ir fazendo e cortando no feltro os pedacinhos e os detalhes. Eu fiz os dois e tô cortando os pedacinhos e colocando os detalhes da barriguinha dele. Feito isso, eu vou usar essa espuma de almofada, pode ser algodão também, se vocês tiverem. Daí é só colocar dentro pra ficar mais cheinha a barriguinha dele. Depois disso é só colar o resto da barriguinha dele com cola quente ou com silicone. Agora eu vou colar um no outro pra fazer mesmo o estojinho. Então pra isso é só colocar a cola quente ao redor de todo o desenho, como vocês estão vendo. E depois eu vou dar a volta pra ele ficar com um acabamento mais bonito. Aí vai ficar assim, a gente vai dando mais forma a ele. Para fazer a fechadura do estojo, eu vou colocar 2 pedacinhos de velcro. Então eu vou colar nas orelhinhas dele, um em cada lado, e depois colo por cima, para ele ficar bem fechadinho. Por isso que eu coloco dentro e assim não dá nem para perceber. E para dar já os acabamentos finais, vamos colar também os olhinhos, que eu fiz também com feltro. Então é só cortar um olhinho primeiro o branquinho, depois o preto, e continuar colocando os detalhes. No caso, eu vou colocar as mãozinhas dele e os pezinhos aí. Daí é só abrir o estojinho com o velcro e colocar dentro do nosso material escolar e vai ficar perfeito, porque esse é um modelo um pouquinho maior, então cabe um pouquinho mais de coisas também. E fechando, tá pronto o nosso estojinho de Totoro azul. Esses são os 3 modelos de estojinhos que eu queria mostrar pra vocês. São super fáceis de fazer e ficam muito fofos pra quem gosta dessas coisas mesmo da cultura japonesa. Eu vou deixar aqui pra vocês também outros modelos de estojinhos que nós fizemos aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um joinha e se vê no próximo. Um beijo, tchau!